só apenas como uma terminologia da indústria, normalmente o pedal da embreagem aqui, ele é montado junto com os outros dois pedais do acelerador do freio, e esse conjunto aqui, ele é montado em cima de uma estrutura que é denominada de pedal box. Então, um conjunto aqui, o pedal da embreagem, onde todas as outras estruturas aqui dos outros dois pedais estão acopladas juntos na mesma área aqui da estrutura. Nesse aqui que importa pra gente aqui, o pedal da embreagem, então ele aciona o cilindro escravo, a partir do cilindro escravo aqui, o sistema hidráulico, nesse caso aqui hidráulico, ele aciona depois lá dentro o garfo ou o CSC para fazer a debreagem do sistema. Então, olhando aqui mais de perto aqui do pedal da embreagem, esse pedal aqui, como a gente já comentou antes, esse pedal ele representa uma relação de alavanca mecânica. Então, nesse caso aqui, o ponto de pivoteamento ele estaria aqui, a força o motorista do pedal que o motorista executaria nessa região aqui do pedal, em torno do pivô. Então o sistema ele gira, e usando aquela relação de alavanca a gente consegue chegar qual é a força que seria gerada em cima do cilindro mestre. Então essa é a forma como a gente classificou ela e caracterizou o funcionamento do pedal. Outra condição que vocês podem encontrar é, uma vez que eu piso no pedal e vou até o final dele, eu preciso, quando eu soltar o pedal da embreagem, que ele volte rapidamente para a posição original e fique parado lá, e com a vibração do veículo, que ele não fique batendo para cima e para baixo. Então, normalmente, quem tem esse papel de fazer a mola retornar, fazer o pedal retornar, essa mola aqui, que ela funciona como sendo uma mola de retorno do pedal, e manter uma certa força para cima aqui, então gera um certo torque aqui, para que um torque desse lado aqui, para que esse pedal fique parado, volte e depois fique parado na posição de acionamento aqui, não acionado. Essa força, claramente, quando o motorista ele for pisar no pedal da embreagem, primeiro ele tem que vencer essa força, esse momento aqui, antes de conseguir começar a avançar, e aí depois ele encontra a resistência somada aqui de todo o sistema, que vai ser proporcional à carga da mola membrana, que é o que vai gerar a força resistiva aqui contra esse movimento também. Então essa força da mola de retorno ela precisa ser calculada para não interferir, para não aumentar o esforço de pedal de um nível muito alto, mas também é suficiente para que o pedal ele retorne para a posição original mais rápido possível e permaneça parado lá sem ficar batendo. Então essas seriam algumas questões relacionadas a essa mola aqui. Aqui uma outra estrutura, então só observando aqui de novo, o pedal da embreagem, ele ligado lá no seu ponto de articulação, então o ponto de articulação aqui, ó, pivô dele, por onde todo o sistema ele gira, ele está aqui. A força do usuário, do motorista, vai ser aplicada nessa região aqui, e a força lá a força no cilindro mestre seria aqui em cima, que é a força do pedal. O que a gente viu agora há pouco foi que ao acionar aqui então, o pedal, e aí o pedal ele vem até o final do curso, fizemos o deslocamento aqui dessa haste aqui, pressurizamos nesse caso aqui a tubulação e debreamos lá a embreagem, abrimos a embreagem. Quando tiramos a força do pedal, o motorista tira o pé do pedal, essa mola aqui ele tem a função de fazer com que o pedal retorne e fique parado naquela posição de não acionado. Um problema que teria nessa forma de trabalhar é que, junto com
a força de debreagem que o motorista sente em função da carga da mola, da mola membrana, é a soma com essa força aqui momento aqui gerado pela mola de retorno. Então, para evitar esse tipo de situação em que o motorista ele precisa pisar mais forte para vencer a mola, foi desenvolvido esse outro tipo de pedal aqui, que é chamado de over-center spring. Então, se vocês observarem aqui, vou abrir aqui a imagem dele, então, o sistema com over-center spring seria alguma coisa desse tipo aqui. Ele pode ser montado com molas, na verdade, com uma mola linear, né? Ele pode ser montado para cima e para baixo aqui, depende só do projeto funcional dele. Então vamos olhar aqui a direção da força. Nesse desenho aqui, o ponto de fixação da mola, então essa mola de retorno aqui, é nessa posição aqui, e o sistema, ele está, a outra extremidade da mola está preso nessa outra posição aqui. Então a linha de ação da força de retorno é aqui. Significa que se a linha de ação da força está aqui, então essa força que é a mola, essa força aqui que a mola ela gera em relação ao pivô, então esse aqui é o braço dela, e vai gerar um momento, esse momento aqui da mola, então seria a força da mola vezes esse braço aqui, chamado de B, essa distância aqui do ponto de pivoteamento até a linha de ação da força. Qualquer coisa, revisem lá os momentos lá da estática. Então, se essa distância aqui é B e a linha de ação da força está aqui e a força é F mola, então o momento gerado seria aqui. Para a regra da mão direita, a gente vê que ele giraria, não dá para mostrar a mão aqui, mas para a regra da mão direita ele seria no sentido positivo, se a gente estiver trabalhando com o sistema de coordenadas aqui, x, y, aqui, então seria em z positivo. Então, se o momento é para esse sentido aqui, ele faz com que esse pedal aqui também receba o momento nesse sentido aqui, e ele fique parado, ou seja, ele induz para que o pedal volte para a posição original aqui e permaneça lá. Quando o sistema ele girar, então quando ele passar por um determinado ponto, qual que é a ideia do over-center spring? É que essa força aqui, essa linha de ação da força, ele seja o ponto de pivoteamento, continua aqui. Então essa linha de ação da força, ele seja deslocada, ou seja, inclinada, e agora a nova força que vai atuar na mola, ele se some, então essa força da mola aqui, ele se somaria à força do pedal. Então esse é o objetivo da over-center spring, em que eu tenho uma posição de fixação da mola, uma linha de ação dessa força aqui em relação ao ponto de rotação, que ele fica acima do ponto de pivoteamento, então ele gera, quando o motorista tira o pé do pedal e o pedal volta, ele gera um momento de retorno e fixação, e quando o motorista estiver acionando a um determinado ângulo aqui de inclinação, então eu exagerei aqui no desenho, mas seria quando esse pedal, essa parte aqui do pedal, ele desce e ele fica para baixo aqui em relação à posição do pivô, então essa linha de ação da força ficaria para baixo da posição de rotação, do eixo de rotação, ou essa força aqui geraria um torque, um momento, que se somaria à força do pedal e não seria uma resistência e sim um auxílio para o acionamento do pedal. Então, para o motorista, ele iria sentir que o acionamento ficaria um pouquinho mais leve do que se eu tivesse só a mola de retorno no sistema. Essa é a ideia do over-center spring aqui. Para ilustrar aqui então o funcionamento da over-center spring, imagine que o pedal, agora no desenho aqui ele vai estar invertido na posicionamento do pedal. Agora o pedal está do lado esquerdo aqui, o ponto de pivoteamento dele vai ficar à direita. Então, nessa figura aqui, o pedal ele ficaria aqui nessa direção aqui,
a mola de retorno de auxílio ele fica nessa posição e aí a linha de ação aqui da força, no caso aqui, o ponto de pivoteamento do pedal, ele vai ser aqui, nessa região aqui, aqui vai ser o ponto do eixo de rotação aqui, chamado pivô aqui. Então, em relação à força da mola, se essa mola aqui for uma mola de compressão, então ele geraria uma força aqui empurrando esse sistema aqui. Aqui não importa muito a posição onde é fixado, né? O que importa, lá lembrando de estática, o que importa é a linha de ação da força e a distância dessa linha de ação até o ponto de rotação, que é o braço. Então, são os dois parâmetros que a gente precisa para caracterizar o momento gerado por essa força aqui. Se ele é montado na estrutura física por aqui, isso não vem ao caso para a funcionalidade aqui do sistema. Então a linha de ação da força aqui ficaria nessa linha tracejada para cima. Em relação então a posição aqui do eixo de rotação do sistema, então nós temos um braço aqui, esse braço aqui, que vai gerar então o momento. Então, como vocês estão vendo aqui, como essa força aqui ela atua para cima do ponto de rotação, então ele gera um momento nesse sentido aqui. Então seria como se a mola gerasse aqui uma força de compressão aqui, então a força da mola ela me gera aqui em relação ao ponto de rotação, então um torque para baixo aqui, seria um momento aqui gerado pela mola. Esse momento faz com que então esse pedal aqui permaneça sempre carregado com uma força aqui, um momento que induz ele para ficar para cima. Então seria essa força aqui e o braço para gerar esse momento aqui. Na outra situação aqui, então depois que eu pisei no pedal de embreagem, o pedal de embreagem está aqui, no caso não acionado. Fui lá, pisei na embreagem e fiz com que ele descesse aqui. O que aconteceu com o esquema da overcenter aqui? Quando eu rotacionei ele, então reparem que essa posição aqui de montagem, desse lado aqui esquerdo da mola, ele é uma posição fixa, só com grau de liberdade livre para rotacionar aqui, para cima e para baixo. Então, quando o pedal ele girou no sentido aqui anti-horário, e esse ponto aqui ele veio para baixo, a mola ele ficou montada agora do lado de baixo. O ponto de rotação continua sendo esse ponto aqui do pedal. Então agora, olhando de novo para as linhas, nós enxergamos que o braço aqui, entre a linha de ação da força, então o braço aqui chamado de B2 aqui, então o braço da linha de ação da força até o ponto de pivoteamento, essa distância aqui. Agora a força continuamos pensando que seja uma força de compressão aqui, então uma força para cá, a F da mola, 2 aqui, então essa força aqui em relação, então essa força aplicada aqui, né, na realidade aqui, essa força aplicada nessa direção aqui, em relação a esse braço, ele vai gerar um momento no sentido contrário. Então esse aqui seria agora o momento, o torque gerado pela mola 2, na posição 2 aqui. Então nesse caso aqui, depois que ele passasse a linha de ação então da força, dessa força aqui, ela se estivesse para cima, ele ficaria na posição de montagem, não acionado. Quando ele começa a girar e passa por esse ponto aqui e a linha de ação fica para baixo dela, então agora o pedal ajuda a empurrar essa mola aqui, ajuda a empurrar o pedal para baixo. Assim, o motorista vai sentir uma carga um pouquinho menor no acionamento do pedal. Então esse seria o funcionamento do sistema com a Overcenter Spring.